Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Denise. Boa noite, Miriam. Boa noite, Joana e Zé Carlos. Que Deus abençoe as nossas vidas nesta noite. Vamos continuar o nosso estudo sobre a escatologia. Estamos estudando aí os sinais dos fins dos tempos. Mas antes vamos orar. Vamos abaixar as nossas frontes, vamos falar com Deus. Boa noite também a Lúcia, que chegou agora. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e pedimos, rogamos também a Deus as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso coração, a nossa mente, a disposição da nossa alma, ó Deus, para aprender nessa noite mais de Ti e da Tua palavra. Ó Deus, abre os nossos ouvidos espirituais e a nossa mente, ó Deus, para que guardemos aquilo que estudarmos nessa noite. E usemos também, ó Deus, para a glória do Teu nome, para proclamar o Teu Evangelho, para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, misericórdia dos Teus eleitos, do Teu povo, ó Deus, e que o Senhor também, com graça, use-nos, ó Deus, para alcançar o nosso vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o de trás, ó Deus,
para que alcancemos os nossos familiares, para que alcancemos todos aqueles que o Senhor quer que venha a Ti, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor, e fala conosco nessa noite. Abençoa cada vida, cada lar em especial, ó Deus, que está juntamente conosco estudando a Tua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. A Beth também está conosco. Muito boa noite, Beth. Pessoal, então, lembrando, nós estamos estudando os sinais da volta de Cristo. Jesus falou de sinais do fim dos tempos, lembram? Principalmente, né, no sermão profético dele registrado em Mateus, em Marcos, em Lucas, Mateus 24, do 3 ao 31, nós encontramos ali alguns sinais, algumas coisas que Jesus apontou como sinais que antecederiam a sua volta e o final dos tempos. E para efeito de didática, de aprendizado, nós dividimos esses sinais que Jesus fala ali em Mateus 24, 3 a 31, em três grupos maiores, né? O grupo dos sinais da graça de Deus, grupos dos sinais de oposição, né? Que é a tribulação, que é a perseguição, enfim, nós vamos ver esses sinais também. E os sinais do julgamento de Deus sobre os homens. Então, nós vamos ver que entre os sinais que Jesus fala no seu sermão profético, nós encontramos esses tipos de sinais: sinais de graça, de oposição e de julgamento, portanto. Nós estamos ainda no primeiro grupo, né? Que fala dos sinais da graça. Estudamos há 2 semanas atrás a questão, não é, da evangelização do mundo, da importância de missões, né? Desde a descida do Pentecostes, quando então a ordem foi dada para a pregação do evangelho em todo o mundo. Esse se configura num sinal da volta de Cristo, num sinal do final dos tempos. E também agora estamos estudando sobre Romanos capítulo 11, verso 25 e 26, principalmente, né, o 26, que fala que todo Israel será salvo. Então, a partir do momento que o apóstolo Paulo falou isso, nós vemos em outros contextos também sobre a evangelização de Israel e sobre a importância que Israel, que é a oliveira original, vamos dizer assim, né, de onde vem o Salvador. Então nós damos uma atenção toda especial para Israel, porque a palavra de Deus dá, né? E de forma que Israel para nós se configura também, ou a evangelização, a salvação, melhor dizendo, de Israel, se configura num sinal da volta de Cristo, certo? Desde que Paulo falou isso, todo Israel será salvo, né? Nós entendemos que essa salvação de Israel se configura num sinal da volta de Cristo. E por isso nós estamos estudando, e esse é o último sinal da graça. São 2 sinais da graça: a evangelização do mundo, de todas as nações, e agora a salvação da plenitude de Israel. O que isso significa? Nós já falamos das 3, né, formas de pensamento, não é, mais conhecidas aí, que os dispensacionalistas acreditam que é o Israel literal, que haverá uma conversão, né? A igreja será arrebatada da terra, e após esse arrebatamento, Jesus governará por 1000 anos e haverá assim uma aceitação maciça do evangelho por parte de Israel. Então todo Israel será salvo. É assim que os dispensacionalistas, né, creem. Há aquela segunda linha que acredita que esse todo Israel lá de Romanos 11, 25 e 26, 26 principalmente, esse Israel representa tanto a igreja quanto os eleitos de Israel. João Calvino era um dos que interpretavam esse texto assim, e, né, vamos dizer assim, há fundamentos bíblicos para pensar assim também, embora
não seja a nossa linha de pensamento. A nossa linha de pensamento se encontra na terceira linha de pensamento aí do nosso texto, que é que esse Israel são os eleitos judeus da época de Abraão até o último a se converter quando Jesus voltar. É isso que nós estamos estudando. Então nós estamos, para chegar a essa conclusão que já demos antecipadamente, nós estamos estudando o contexto em que isso foi escrito, em que Paulo disse isso na carta aos Romanos, correto? Então, lembrando que Paulo ele escreveu essa carta, né, a carta aos Romanos, estando ainda aí numa circunstância de perseguição dos judeus, mas ele amava muito os judeus, nós já falamos isso no contexto, nós já fomos aí com vocês então, até Romanos. ah, até Romanos 10, não é isso? Nós estamos iniciando agora o capítulo 11 de Romanos para explicar esse contexto, então, para mostrar como linha principal da nossa exegese que o que Paulo está falando, esse todo Israel, sim, é o Israel dos judeus, né? Mas são os judeus da época de Abraão até a época da volta de Cristo. Ele está se referindo a esse todo Israel, né? E nós pretendemos provar isso com a exegese do texto. Então nós já falamos dos capítulos 9, né, onde começa o contexto lá, Paulo está falando sobre a incredulidade dos judeus, ele está lamentando muito isso, né? Aí ele fala da autoridade de Deus, que Deus tem sobre todo o ser humano, porque ele é soberano, e ele escolhe quem ele quer, e ele escolheu salvar os judeus, mas também as nações gentílicas, né, através do endurecimento de Israel. Paulo vinha argumentando assim, mostrando que os profetas do Antigo Testamento já mostraram isso, e agora então ele vai fundamentar, né, a sua conclusão de que Israel também sempre terá os seus eleitos. Né? Deus sempre guardou, preservou uma parte fiel de Israel. Em todos os momentos da vida de Israel, né? Mesmo esse tempo todo que eles ficaram sem nação, mesmo os israelitas espalhados pela terra, eles foram alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre houve uma porção eleita dos judeus, não é? Um remanescente. Né? E agora, então, ele vai mostrar que todo esse grupo de Israel será salvo, certo? Nós vamos ver isso no contexto agora do capítulo 11 que nós chegamos. Muito bem, então vamos ler aí o capítulo 11, só para nos situarmos mais. Então, eu vou ler o 11 até chegar no 25, 26 por ali, e a gente dá uma paradinha, tá? Diz assim, meus irmãos, pegue sua Bíblia aí. Romanos capítulo 11, a partir do verso 1. Paulo vai dizer o seguinte: Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele está se colocando: se eu sou salvo, Deus não rejeitou totalmente o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares. E só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Essa era a concepção de Elias, né? Que só tinha ele eleito lá, só ele que servia a Deus. Que lhe disse, porém, a resposta divina, verso 4 de Romanos 11. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nessa época, Israel estava tomada pela idolatria. Se os irmãos se lembram bem, era o rei Acabe, um rei que havia se desviado totalmente, né, de Deus. Ele era idólatra porque a sua mulher Jezabel, que não era israelita, ela também era idólatra e fez com que
os israelitas, portanto, cometessem, né, é, esse pecado contra Deus, né? Inclusive lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, em uma das igrejas, Deus vai se referir a uma das igrejas que deixou que Jezabel então pudesse enganá-los, né? Então, vamos lá, voltando aqui. Verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ok? Então, Paulo está frisando que não é pelas obras, porque Israel tomou um caminho que poderia se salvar pelas obras. Mas Deus, né, ele tem um remanescente em Israel, e esse remanescente é segundo a eleição da graça. Paulo está dizendo muito claramente no verso 5. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Não é? Então, o que está dizendo é que Israel se perdeu, né? Eles eram pecadores, como nós somos pecadores, mas eles tinham, assim, vamos dizer assim, a lei veio deles, Moisés veio deles, e eles tinham tudo assim para receber o Salvador, né? A lei estava lá para eles aprenderem, mas eles se desviaram. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus reservou um número lá que não se dobrou a Baal e que em tempo algum deixou de servir a Deus. Então, antes de Cristo, havia salvos em Israel? Havia pessoas salvas em Israel. Né? Tanto é que ele escolhe Maria, ele escolhe José, ele escolhe Zacarias, ele vai escolher pessoas assim, né? Que a palavra de Deus vai dizer que eram pessoas santas no sentido de separadas para Deus ou eleitas por Deus, correto? Então, continuando aqui, diz assim: é, então, que diremos, pois, o que Israel buscava, isso não conseguiu. Verso 7. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Né? Então, eles foram endurecidos. Endurecidos por causa do pecado deles, por causa da indisciplina deles, por causa da rebeldia deles, é que eles foram endurecidos, certo? Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Ou seja, o fato de Deus não eleger essas pessoas, elas permanecem exatamente como estão, né? Ele está citando aqui no verso 8, deixa eu ver aqui. Ele está citando Joel, capítulo 2, verso 32. Ok? Mas vamos continuar aqui. Não, ele está citando. Um momentinho só. Ele está citando Isaías 29, 10. Quando ele fala aqui que Deus deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje, ele está citando Isaías capítulo 29, verso 10. E diz Davi, verso 9: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Ou seja, o desvio de Israel havia sido previsto por Deus, havia sido profetizado por Deus muito antes de tudo isso acontecer. Então, todo o Antigo Testamento, nós já demonstramos isso nas lições anteriores. Deus ele vai mostrando para Israel, olha o que vai acontecer com vocês, vai acontecer com vocês. Por quê? Porque vocês não se convertem, porque vocês não se arrependem, ok? Então, o capítulo 11, verso 10. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Aí o apóstolo Paulo vai fazer uma pergunta retórica, né? Ele usa muito esse recurso de fazer perguntas que todos sabem as respostas. Né? Uma pergunta retórica é uma pergunta formal. Né? Uma pergunta que precisa ser feita apenas para o texto ser entendido, mas que todos já conhecem a resposta. Ele vai dizer no verso 11, assim, do capítulo 11 aí, portanto. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ou seja, esse estado em que Deus permitiu que Israel caísse, não quer dizer que Deus lançou eles
na condenação já, né? Não, pelo contrário, Deus deixa eles e vai em busca do povo gentil, como é predito, já falado muito tempo antes, que Deus colocaria Israel em ciúmes com as nações que antes não eram nações dele, que não o conheciam, justamente para que eles pudessem falar: opa, olha, Deus sempre foi o nosso pai, Deus sempre foi o nosso Senhor e Jeová. Agora ele está dando atenção para outros povos, então isso causaria ciúmes, né? E eles então voltaria. É mais ou menos o que alguns pais fazem com as crianças, né? Quando as crianças estão com manha, estão emburradas e elas não querem atender o pai pega outra criança, que muitas vezes não é filho dela, e começa a dar atenção só para chamar a atenção do seu filho. E a partir desse momento, então, o seu filho, com ciúmes, senta no colo do pai e começa a obedecer o pai. É mais ou menos isso, né? Eu acho que os irmãos entenderam. Então, esse é o método de Deus chamar a atenção tanto dos gentios, né, quanto de Israel. Deus usa um artifício, que é o endurecimento do povo de Israel, por conta deles mesmos, do pecado deles, alcança os gentios, isso faz com que Israel tenha ciúmes, né, e Israel agora põe a sua atenção em Deus. Lógico, não são todos de Israel, que vai acontecer isso, mas essa é a estratégia que Deus usa para receber todos quantos são seus, certo? Então veja lá, ó. Vou ler mais uma vez o 11 e aí eu não vou parar mais, senão, né? Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, imagina se, né, todos eles viessem a Deus, né? Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, vistos, pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação. O que é emulação? A palavra emulação significa competição, né? Paulo estava se dirigindo aos gentios para que os judeus ficassem com ciúmes e pudessem então querer aquilo que Paulo também estava oferecendo aos gentios. Certo? Eu vou explicar isso um pouco melhor mais à frente. Então veja o que Paulo fala. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, aí Paulo vai começar agora uma advertência aos gentios para que eles não se ensoberbeçam também, como fez Israel, porque senão eles também podem ser quebrados. Então veja lá. Se, porém, alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era Israel, também não te poupará, que são gentios. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é bom, ele também é severo, né? Deus não é só amor, Deus também é justiça, né? Deus é juízo também. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás o quê? Cortado, diz o apóstolo Paulo no verso 22. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, vejam que não é definitiva a rejeição de Israel.
Deus não lançou Israel no inferno, não amaldiçoou Israel, não selou o destino deles. Olha só o que ele vai dizer no verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, aí era o mundo, né? Essa oliveira brava é o mundo. A oliveira que ele fala lá em cima, a oliveira natural, era Israel. Então, pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, a porta está aberta para Israel, é o que Paulo está dizendo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Que mistério é esse? É o mistério de Deus colocar, permitir o endurecimento de Israel e buscar os gentios. Isso ia causar ciúme para Israel e Israel ia se converter por causa desses ciúmes, né? E no final Deus ia salvar esses dois povos. Esse é o grande mistério que Paulo está dizendo aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Certo? Depois eu vou explicar direito esse versinho aqui, que é muito importante, a plenitude dos gentios. Né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Ok? Então, Paulo está se referindo aí à salvação de Israel. Tá dando para entender, irmãos? Então vamos tentar explicar aqui. No capítulo 11, Paulo continua citando textos do Antigo Testamento relacionados ao futuro sombrio de Israel, decorrente da desobediência e rejeição à palavra de Deus. Então nós lemos aí, do 1 ao 10, Romanos 11, de 1 ao 10, Paulo está citando, né, que dessa rebeldia de Israel, né, dessa rejeição a Deus que Israel teria. Eu vou ler apenas alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, 1 Reis, vamos lá? Livro de 1 Reis, vai lá, vamos lá comigo. 1 Reis, capítulo 19. Veja lá, hein? Na época ainda do Antigo Testamento, Deus já falando que Israel, né, seria endurecido ou né, endureceria o seu coração. Olha lá, 1 Reis 19, verso 10. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então, Paulo está citando lá, quando né, ele vai citar Elias lá, ele está falando dessa passagem aqui, né? Olha o verso 14 também aqui de 1 Reis 19. Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Então, Paulo está citando essa rebeldia de Israel. Ele está citando esse texto da Bíblia lá. Olha o verso 18 também. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Então Paulo está usando esse texto aqui para justificar, né, que Deus sempre tem os seus eleitos. Deus sempre tem o seu remanescente lá em Israel. Ele não deixa Israel não ter a sua porção de eleitos, certo? Então sempre vai ter israelita, né? Então Paulo vai lembrar a Israel na carta aos Romanos de que eles tiveram muitas oportunidades, mas eles sempre se postaram assim em desobediência a Deus, né? Veja só Isaías 29:10 também é uma citação do apóstolo Paulo, como eu já disse para vocês. Isaías 29:10. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Percebam que a forma de Deus endurecer Israel é entregar eles à vontade deles mesmo. Deixou de mandar profeta para eles, de revelar para eles, né? É mais ou menos, eu sempre gosto de usar
esse exemplo de família, de pai, né? É o mesmo exemplo, né? Muitas vezes, quando um pai, uma mãe quer dar uma lição para um filho, o que que faz? Deixa ele quebrar a cara, né? Fala assim, não, você quer ir, filho? Eu já falei que isso é ruim, que não pode e tal. Então, muitas vezes, qual é o método que o pai usa? Não sei se você usa esse método, mas eu sei que muitos pais já usaram, né? Deixa, né? Deixa ele tomar um choque na tomada. Fala, não põe o dedinho aí, não põe o dedinho aí, não põe o dedinho aí. Um dia, né? Ele vai, põe o dedo lá e você, né, finge que não tá vendo e ele vai e toma um choque, né? Isso aconteceu, tô falando isso porque um primo meu fez isso, né? Pode ser uma maldade, pensar que é uma maldade, mas fato é que o filho dele nunca mais pôs o dedo na tomada. Então, essa é a questão. É que Deus ele trabalha assim com Israel. Israel, né, se rebelou, se rebelou, se rebelou, né? E Deus mandando, Deus falando, Deus resgatando. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou entregar vocês à vontade do coração de vocês vão lá, vão fazer, mas eu vou ter os meus eleitos. Então, escolheu os eleitos lá dele, né? E nunca deixou sem. E na medida do possível, deixou a porta aberta ali para que Israel pudesse também servir a Deus, olhando para Cristo, olhando para os sacrifícios, enfim, por tudo aquilo que nós vemos. Ok? Então, nós vemos aí que Paulo ele está trabalhando com essa questão de Israel. Veja também Salmo 69, verso 22 e 23, irmãos. Salmo 69. Paulo, todos esses textos que eu estou citando do Antigo Testamento, eles fazem parte dessa carta, desse capítulo 11 de Romanos, porque Paulo está citando esses versículos lá na sua explicação, né? Sobre por que Deus está tratando os israelitas assim e resgatando os gentios, então. Salmo 69, verso 22 ao 23. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Então, perceba, né? Que Paulo está usando esses textos dizendo assim, ó, toda a chance foi dada para vocês, foi avisado o que ia acontecer, vocês não quiseram se arrepender, né? E Deus agora está trabalhando com os gentios, mas ainda no trabalhar com os gentios, na salvação dos gentios, a graça de Deus, porque é o método, é o mistério, né? Que Paulo vai falar lá, é o método que Deus escolheu para pôr vocês em ciúmes com ele, e através desses ciúmes vocês serem resgatados. Olha só que coisa fantástica que Deus faz, certo? Então, é interessante observar que Deus não rejeitou Israel. Agora vamos lá para Romanos de novo, capítulo 11, certo? Vamos achar aqui, Romanos 11. Olha só o que diz o verso 11:2. Romanos 11:2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo. Então, Deus jamais rejeitou Israel, certo? Mas usou da desobediência deles para alcançar os gentios, como eu já tenho falado isso. E assim pô-los em ciúmes, com o fim de que retornassem a Deus. Vejam, né? É uma lição que Deus está dando em Israel. É uma lição de um pai a um filho, né? Veja aí, Romanos 11 a 14. Veja o que Paulo diz novamente, do 11 ao 14. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação. A palavra emulação significa sentimento que leva o indivíduo a igualar-se ou a superar outro. É uma competição, é uma disputa. Então veja o que Paulo fala. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação, um tipo de ciúmes, né? A fim de que eles queiram competir, queiram experimentar aquilo que o povo gentil está experimentando. Veja só como Paulo está dizendo, né?
os do meu povo e salvar algum deles. Então, Paulo usa o seu ministério de salvar gentios para ver se ele salva judeu também. Se isso causa alguns ciúmes no judeu e de alguma forma ele se interesse para saber o que é aquilo que Paulo tem pregado aos gentios. E essa era uma estratégia de Paulo. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos que o primeiro lugar que ele procura são as sinagogas, né? E aí, se o povo gentil, os judeus da sinagoga não querem ouvir do evangelho, ele vai até os gentios. Mas sempre que um judeu precisa dele, o que ele faz? Ele para tudo o que ele está fazendo e vai atrás desse judeu. Porque, né, o evangelho ele deve ser entregue primeiro ao judeu e depois ao gentil. Tá certo? É a ordem de Deus. Essa ordem foi dada pelo próprio Deus. Então ficou claro isso, irmãos? É um plano de Deus. É um plano de Deus. O endurecimento de Israel está dentro do plano de Deus para salvar a todos. Vamos lá. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver se saiu. Toninho também está conosco. Boa noite, Toninho. Então, tudo bem aí? Todo mundo tá dando para entender, né? Essa salvação de Israel que Deus, como Deus está trabalhando. Então, irmãos, continuando aqui. Do verso 15 em diante, o apóstolo ressalta sobre a questão de que, se a rejeição trouxe reconciliação, o que causará então seu restabelecimento? Essa é uma pergunta retórica. Até o verso 24, Paulo continua advertindo os gentios a não se ensoberbecerem, mas temerem a Deus para não serem cortados da oliveira, já que Deus não poupou nem mesmo os ramos naturais, né, que eram judeus. Então, que, né, a salvação dos gentios, né, parece um espelho, né? Paulo ele prega assim, ele está falando como se fosse um espelho. Tudo que serve para o judeu serve para o gentio, e tudo que serve para o gentio serve para o judeu, né? Então, um é exemplo para o outro, exemplo bom e exemplo ruim, né? Então, não brinquem com Deus. Essa é a tônica das palavras de Paulo, né? Levem a sério a Deus, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, muito menos vai poupar vós que não era da oliveira original, né? Bom, finalmente chegamos ao verso 25, onde é dito: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Como eu já disse, o mistério é essa questão, é esses ciúmes que Deus põe. Para que não sejais presunçosos em vós mesmos. Por quê? Porque se o gentio, né, a igreja de Roma era composta por alguns judeus, naturalmente, mas principalmente por gentios, né? Podia subir na cabeça dos gentios, né? Nós somos importantes para Deus mais que os judeus, então, né? Eles podiam cair naquela na presunção, né? Na soberba. Então Paulo está falando aí, ó, para eles não serem presunçosos, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, certo? Então, Deus ele está tratando Israel dessa maneira para que há um número, né? Há uma certa plenitude dos gentios. Presta atenção nessa palavra, plenitude dos gentios. Perceba, a plenitude dos gentios. A palavra plenitude é pleroma no grego e significa um número completo. No caso, um número completo de gentios e não todos os gentios do mundo. Então veja aí, plenitude dos gentios não são todos os gentios do mundo, certo? Se fosse assim, a salvação seria universal, como alguns pregam aí. Até Judas estaria no céu. Até Barrabás, até o outro, os dois ladrões da cruz, não somente um, mas dois. Então, a salvação seria universal. Universal. Se pleroma significasse o total dos gentios do mundo. Mas o que Paulo está dizendo é até que entre a plenitude dos gentios. Que plenitude dos gentios é essa? É o número dos gentios, o quê? Eleitos, escolhidos por Deus, separados por Deus. Deus conhece esse número, nós não conhecemos. Não foi revelado, né? Mas a verdade é
que Deus está permitindo esse endurecimento de Israel que eles vivem até hoje, até o último gentio se converter, gente. O número exato, a plenitude das pessoas do mundo, sem ser israelita, que Deus escolheu, que Deus salvou lá antes da fundação do mundo, enfim. Não vamos entrar agora na questão da predestinação, certo? Mas é um número total que não significa que são todas as pessoas que já nasceram no mundo. A Bíblia é muito clara com isso. Paulo vai usar essa palavra pleroma também no grego em relação a Israel. E toda Israel será salva. A plenitude de Israel. E ele já usou essa palavra sobre a plenitude de Israel também em outro versículo, como nós veremos, no verso mais à frente aí. Vamos ver. Bom, então a palavra plenitude, pleroma, significa um número completo no caso de gentios e não de todos os gentios do mundo. A mesma palavra pleroma ou plenitude ocorre anteriormente no verso 12, quando Paulo usou a expressão plenitude, mas relacionada ao número completo de judeus. Veja lá, olha o verso 12. Passa uns detalhes assim, se a gente não fica atento, que a gente perde, né, o foco, o que da questão. Então vamos lá, Romanos 11, 12. Paulo diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. A sua plenitude. É a plenitude de quê? Dos judeus. O pleroma dos judeus. Agora eu pergunto para você, se o pleroma dos gentios no texto de Paulo, a mesma carta, o mesmo texto, o mesmo contexto, se plenitude dos gentios não significa todos os gentios do mundo, o pleroma dos gentios não significa todos os gentios do mundo, por que o pleroma dos judeus vai significar todos os judeus do mundo? Não tem, né? Não tem explicação para isso. Não dá. É você forçar o texto, dizer que em alguns versículos anteriores Paulo fala uma coisa com as mesmas palavras que ele está falando aqui, né, no verso 25 ou 26, né? Então, no verso 26, quando ele vai falar que todo Israel será salvo, e no verso 25, a plenitude. Então, perceba, né? Essa plenitude é um número completo, mas um número completo de um tanto de povo, de uma porção já determinada que Deus sabe o número e não todos indistintamente. Correto? Então, ora, se a transgressão deles, Israel, redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, né? Diz o versículo lá. A questão, portanto, é que se há consenso no verso 25 em que a plenitude dos gentios não significa que todos os gentios do mundo haverão de ser salvos, por que deveríamos crer que Paulo, no verso 26, ao dizer que todo Israel será salvo e ter usado essa palavra, o que é o mesmo que plenitude, né? Que ele vai usar no verso acima, significa que todos os israelitas haveriam de ser salvos. Não tem sentido. Não significa. Né? Um estudo da palavra todo também, nós não temos tempo de estudar. Né? Eu só vou abrir um texto aqui com vocês. Não significa, né, todas as pessoas. Quando lá em João, um texto bem conhecido, né, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebam que todo não é todas as pessoas do mundo, todas as pessoas já nascidas no mundo, né? Você quer dizer que Fernandinho Beiramar ou né, essas pessoas que são assassinas, que são pedófilas, vão entrar no céu? Não vão, porque a própria Escritura diz claramente que elas não vão. Né? Mas se você interpretar que todo significa todas as pessoas do mundo,
então você vai ser obrigado a incluir todas as pessoas do céu. Então, um estudo da palavra todo no contexto dessa afirmativa paulina também seria bem aproveitável a nós não temos tempo de estudar. Mas eu quero tentar sanar um pouquinho dessa dúvida com vocês em Romanos 11:32. Olha só o que diz em Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Certo? Todos aqui é todas as pessoas do mundo. É todas as pessoas do mundo. Certo? E pode significar também todos os que eles vão salvar, a fim de usar de misericórdia para com todos. Percebam, né? Então, o todos, ele pode significar todas as pessoas, mas você tem que ver no contexto. E ao mesmo tempo que ele pode significar um grupo, né? Um grupo. A misericórdia de Deus, né? Alcançou, na verdade, a um grupo seleto que ele soberanamente escolheu. Então é todo aquele grupo e não é todas as pessoas do mundo. Mas ao mesmo tempo, o pecado alcançou todos, ele cerrou todos, aí sim são todas as pessoas debaixo do pecado. Né? Basta você ver o contexto de Romanos, você vai ver que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que agradasse, ninguém que buscasse a Deus. Ok? Então nem sempre uma palavrinha ela significa a mesma coisa que ela diz em outro texto. Você tem que ver ela dentro do contexto. Vamos lá. A primeira parte do versículo, né? Do versículo 26, e assim todo o Israel será salvo, está condicionado à segunda parte do versículo. Vamos ler aí? Romanos 11:26. Olha lá o que diz. Romanos 11:26. E assim, né? E assim, ou seja, comparando com tudo foi dito, né? Todo o Israel será salvo, como está escrito. Então ele fala que todo esse Israel, que é o grupo seleto, será salvo, como está escrito. Ele vai embasar a sua afirmativa aqui. Paulo não lança simplesmente essa palavra. Não há dificuldades para entender isso, porque ele vai embasar com o texto do Antigo Testamento, certo? Que é Isaías 59:20. Veja lá. Olha lá. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. É isso que está escrito? Só que ele está citando um texto de Isaías 59:20. Aí nós vamos lá para Isaías 59:20. Certo? Paulo está falando num contexto que o judeu conhece de cor e salteado o Antigo Testamento. Está falando para pessoas que conhecem. Não é como nós, que você fala, Isaías falou isso, aí você tem que ir lá buscar na Bíblia. Não, o judeu ele tem de cabeça. Né? O judeu com 8 anos de idade, ele tem que saber recitar todos os livros da lei de Moisés, decorar. Certo? Ele entrava na escola já alfabetizado com o Pentateuco decorado. Decorado. Então, uma criança israelita, ela decorava o Pentateuco já na sua época de entrada na escola. Tá bom? Então, ele está falando com pessoas que conhecem a lei. Então, ele não precisa citar o texto inteiro, ele não precisa dar explicações do texto, muitas vezes. E nós que somos ocidentais, aqui que estamos muito distante da época, do lugar, da cultura israelita, nós sim precisamos investigar o contexto para saber o que ele está falando. Então, o que Paulo está falando? Tá falando quando ele está citando aqui em Romanos, Isaías 59:20. Olha lá o que diz Isaías 59:20. Vamos ler aqui. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Então, quando ele fala e todo Israel será salvo, como está escrito, virá o Redentor a Sião, né? Ele não fala, mas ele está citando os que se converterem. Então, todo esse Israel que será salvo é o Israel que se converter ao Senhor, como Isaías previu lá em Romanos. Né? E o próprio Paulo, no contexto de Romanos, ele vai falar, né, que
Tanto o israelita quanto o judeu é salvo de uma única forma agora a partir de Jesus Cristo, através do Evangelho. Olha o que diz Romanos 1,16. Por que, irmãos, nós estamos fundamentando assim? Porque aí nós vemos a necessidade de, né, do israelita se converter mesmo. O israelita vai se converter pelo evangelho, como os gentios se convertem pelo evangelho. Não vai ser assim, um toque de mágica e todo Israel vai virar. Porque basicamente é isso que falam, né? Aquelas pessoas que acreditam na conversão geral de Israel na volta de Cristo, né? Acreditam que vai ser como se fosse uma mágica, né? Mas não. Paulo diz que todos são salvos, né? Mediante a mesma coisa, o que? A pregação de Cristo, agora a partir da vinda de Cristo, né? E dos dois, Paulo vai falar em Efésios, se tornou um só povo, né? Aqueles que estavam distantes foram achegados e agora se tornou um só povo, os gentios e os judeus. Mas todos estão debaixo do sacrifício de Cristo. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo vai fundamentar assim a palavra. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, que o grego e o gentio significa a mesma coisa. Certo? Então todos foram encerrados debaixo do pecado e todos os salvos foram encerrados debaixo do poder do evangelho. Ok? Ele é o poder do evangelho para a salvação de todo o que crê. Primeiro do grego e depois... primeiro do judeu e depois do grego. Ok, gente? Portanto, irmãos, chegando ao final aí do nosso estudo, portanto, todo Israel em Romanos 11:26 significa a totalidade dos eleitos dentre Israel. A salvação de todo Israel não acontecerá exclusivamente no tempo do fim também, como os dispensacionalistas alegam. Mas acontece, né? Acontece e acontecerá ao longo da história. Desde o tempo do chamado do patriarca Abraão, né, até a vinda de Cristo. Em cada judeu convertido, no entanto, a Jesus Cristo, a igreja deve glorificar a Deus dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Porque a cada judeu que se converte é um sinal de que a volta de Cristo está próxima. Então nós temos que olhar assim para a videira, né, para a oliveira natural que é Israel. Se lá começar a se converter muito judeu, é porque tá muito próximo à vinda de Cristo, certo? Independente se está se convertendo ou não está se convertendo, se está se convertendo, nós temos que glorificar a Deus e dizer Maranata, vem Senhor Jesus. E se não está se convertendo, a igreja deve envidar esforços para alcançar os israelitas. Os israelitas. Pregar o evangelho aos judeus. Se eles vão se converter ou não, nós não temos nada a ver com isso, né? Porque quem converte é Deus, mas a igreja deve fazer a missão aos israelitas, né? Porque eles são um grande sinal, né? Um sinal muito forte de que Cristo está às portas. Tanto eles quanto a evangelização do mundo, né? Esses dias eu vi num site aí gospel aí da tradução, de que a Bíblia agora faltam poucos povos do mundo que ainda não tem a Bíblia traduzida na sua língua original. E que 82, eu não lembro mais se é 82 ou 87% da humanidade dos nossos dias já conhece sobre Jesus Cristo. Então, perceba, é uma estatística, se não me engano, do Portas Abertas, inclusive. Então, veja, tá muito. Isso é uma estatística, lógico, né? É uma teoria, é uma aproximação, mas tem que nos deixar aí cada dia mais vigilantes quanto à volta do Senhor, né? E se não é 82 ou 87%, é 98%, 97%, 99%, né? Como eu já disse para vocês, a história daquele missionário que chegou em uma tribo e achando que estava trazendo uma novidade e para sua surpresa chegou lá e falou: não, nós conhecemos a Jesus Cristo, há tantas décadas atrás veio um missionário aqui, pregou a palavra
e nós já conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. E foi uma surpresa para ele, porque ele achou que estava alcançando um povo ainda inalcançado. Nós não sabemos aonde o evangelho já chegou, né? Então, tomemos as precauções, as cautelas que a Bíblia diz que temos que tomar, né? Estar vestidos e não nus, estarmos em comunhão com Deus, com a igreja, de bem com os nossos irmãos, com os nossos familiares, acima de tudo servindo a Deus, né? Vigiando realmente, buscando a Deus em espírito e em verdade. Isso é importante, irmãos, né? É, a igreja ela deve enxergar como um sinal da volta de Cristo, né? Cada conversão de judeu e cada povo alcançado é um sinal de que Cristo está às portas. Sinal que deveria nos apressar a fazer ainda mais missões, porque é característica de todas as épocas a igreja aguardar a volta do seu Senhor para o tempo que eles vivem. Foi assim com a igreja primitiva, né? Foi assim com os apóstolos de Cristo, na época de Cristo ainda. Foi assim com a igreja primitiva, da época de Paulo, dos apóstolos. Foi assim com, né, os pais das igrejas, os pais apostólicos, pais da igreja que substituíram os apóstolos, né, os bispos lá, Irineu, né, e tantos outros lá, eles aguardavam ansiosamente, e todos os séculos foram assim, né? Nós vemos que houve tempos mais frios, épocas mais frias, épocas mais assim quentes espiritualmente, mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo sempre aguardou, sempre achou que Cristo estava às portas. E hoje nós vivemos de fato um esfriamento, assim, uma apostasia grande. Inclusive por conta do secularismo, do materialismo, do mundanismo que adentrou as famílias, que adentrou a igreja, inclusive, né? E nós vivemos esses dias, mas esse também é um sinal que nós estudaremos mais à frente aí, né? Que é esse esfriamento, né? Por se esfriar o amor de muitos, a iniquidade cresceria, né? O Senhor Jesus Cristo advertiu sobre isso. Então, nós devemos, ainda assim, sermos sal da terra e luz do mundo. Fomos chamados para fazer diferença, né? Para sermos pacificadores, para brilharmos como candeias neste mundo tenebroso. Né? Não importa se as pessoas estão distantes, se as pessoas estão frias, se o mundo vive hoje um distanciamento da palavra de Deus, das coisas de Deus. Não, não importa isso. O importa é que a igreja permaneça sempre fiel. Certo, irmãos? Amém? A igreja tem que permanecer fiel. Tem que permanecer a noiva preparada para a volta de Cristo, né? Vigilante. Né? Então, isso é importante. Ok, irmãos? Então, acabamos essa primeira parte do nosso estudo sobre esses sinais dos fins do tempo. São os sinais da graça. A evangelização das nações, que começou principalmente no Pentecoste, né? Oficialmente no Pentecoste, lógico que já tinha começado desde Israel. Israel já havia se espalhado aí a palavra de Deus pelas nações, mas as boas novas de Cristo foi a partir de Pentecostes que começou a ser pregada às nações. Ali começa, portanto, o sinal do final dos tempos portanto, da volta de Cristo. E agora a questão da nação de Israel, né? Da plenitude da salvação dos judeus. Então, quanto mais judeus se converter, né? E nós cremos até que próximo à vinda de Cristo, um grande número de judeus, né? Ainda que não seja a nação toda, nós acreditamos, como já bem expomos, ainda que não acreditamos que toda a nação será salva, mas acreditamos num número considerável, maciço, de conversão de judeus próximo à volta de Cristo, certo? E aí Deus vai enviar seu filho e ele volta então agora para julgar
o mundo com justiça e com equidade. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana, nós vamos estudar os sinais de oposição, né? Próxima semana não, irmãos. Próxima semana nós vamos ver aqui o que vamos fazer, tá bom? Porque eu vou dar uma descansadinha essa semana aí, né? Mas a gente pode gravar alguma coisa e deixar para vocês aí. Vamos pensar no que nós vamos fazer aí. Mas continuem firmes aí no estudo, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, manda para a gente e a gente tenta aprender junto, a descobrir a resposta junto aí, se Deus quiser. É isso aí, Toninho. Sempre firme em Cristo Jesus. Sempre firme, temos que estar sempre firme. É assim, Deus nos chamou para isso e vamos em frente, para que quando Cristo voltar, encontre a sua igreja vigilante. Amém? Que Deus abençoe. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, vamos escutar mais uma musiquinha aqui. Vamos, vamos colocar mais uma música aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deus abençoe.